A paz do Senhor, irmãos do COI, agradecemos pela sua presença nesse nosso culto doméstico. Queremos trazer um culto perante a Deus aqui dentro de casa, que é o nosso primeiro lugar, o nosso primeiro templo. E iremos começar com a oração para Deus guiar esse culto no nome dele e por ele. Então, Pai, em nome de Jesus, agradecemos por essa oportunidade, Senhor, por mais um domingo, por um domingo na Tua presença, dentro da nossa casa, para edificar as nossas vidas, o nosso lar, por lado das outras pessoas que estão lá fora, Senhor Jesus. Abençoe as pessoas que estão vendo nessa câmera, Senhor. Abençoe esse culto, toma direção, que o Senhor fale o que o Senhor quer aqui dentro desse culto, Senhor Jesus. E agradecemos por tudo que o Senhor tem trago a todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, agradecemos pela vida de cada um. Salve-nos de toda doença, de todo mal. Cure-nos de qualquer mal que esteja no nosso corpo. E em nome de Jesus, Senhor, nos proteja desse tal de coronavírus. Porque o Senhor é mais forte. O Senhor criou os céus e a terra. Então o Senhor sabe. Tome direção dessa doença, tome direção desse culto, Senhor. Agradecemos por tudo, pela sua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje o tema do nosso culto será: o Senhor sempre estará conosco e com Ele nós podemos tudo. E para poder começar com esse culto, iremos começar adorando a Deus e eu quero chamar a irmã Juliana para cantar os hinos congregacionais. Pai do Senhor. Amém. Fica aqui, GG. Não pega aquele lado. Pede mamãe. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venha por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sinos e laços, para ouvir o que o nosso soldado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nosso vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos poderinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Ainda nós vamos louvar o hino de número 3. Hino de número 3, para abrir na harpa. Espírito, alma e corpo. Não é, agora. Plena paz e grandeza. Ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Entoando aleluias ao meu rei. Amém. Tem 5 boys me querendo, o que eu faço? Meu Deus, deve ser muito bem. Vai de novo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu
Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Ainda nós vamos louvar o hino de número 4. Hino de número 4. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer.
seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acho que descarregou. Descarregou. Deixa. Ok. Agora que ouvimos e pregamos sobre agora, a partir dos hinos, sobre o amor de Jesus, o cuidado que Ele tem por ti, que Ele não deixará nada acontecer contigo e que você louva Ele por Ele estar aqui. E agora iremos receber a leitura que está dividida porque eu quis abordar um assunto meio interessante. Então, eu quis resumi-lo, porque são entre vários capítulos. A leitura primeiro, gente. Então, e ele começa em 1 Samuel, capítulo 16. E eu peço que vocês se liguem em minhas palavras, porque eu irei pular um pouco os versículos para a gente poder ter a gente poder resumir essa história e conseguir entender ela na hora da Vai palavra. pro braço ali, papai. Papai tá sem a Bíblia. Vai pro braço dele pra ele ler na tua. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, do 1 até o 2, depois do 10 ao 11, depois o 13, depois o 23, depois o 26 e depois, por último, 32 ao 37. Então o primeiro versículo diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo o Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Versículo 32 ao 37. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu, este não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Envia um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este, o incircuncioso filisteu,
como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Agora, do 42. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou em ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a preda se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 49, que eu acabei de ler, agora vamos para 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse a espada na mão. E eu peço perdão pela leitura muito longa e dividida, mas eu vi a história de Davi e me comovi bastante. E achei que ela não se resumiria apenas em um capítulo, em um subtítulo. Eu achei que ela estava muito complexa para se entender apenas com poucas palavras. Por isso eu vim explorar em 2 capítulos. Mas agora iremos para... Orar. Não, Agradecendo a palavra. assim. E agora iremos fazer a oração, que eu peço para a Jabnel fazer a oração com a gente. Então, papai. Repete, vendo o que eu falar. Fecha o olho, viu? Fecha o olho. Bora. Jabnel. Pai querido, Papai Pai querido, no nome de Jesus. no nome de Te Jesus. agradeço. Repete, GG. Vai, repete. Vamos lá, de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Eu eu te agradeço pela santa palavra pela vida, santa palavra pela da instrução vida, trazida, pela instrução pela história trazida, verdadeira, pela história chega até verdadeira nós, que chega até um nós, instrumento teu, um instrumento teu, que é Davi, que é Davi, pelo teu Santo Espírito, pelo teu Santo Espírito, derrubou que e derrubou e derrubou Golias. E eu Golias. te agradeço E eu te por essa agradeço maravilhosa palavra, por essa por maravilhosa essa palavra, maravilhosa história, por essa maravilhosa por esse história, maravilhoso testemunho. por esse maravilhoso No nome de testemunho. Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E agora eu quero chamar Gilson para fazer uma saudação aqui. Se quiser cantar um hino, A Bíblia está aí. tem uma, GG. nos dá uma saudação. Agradecemos aí, por favor. Aqui, Júnior. Senta aqui. No nome de Jesus queremos saudar a todo o Vem povo pra de cá, Deus, papai. Agora vai falar. toda a igreja de Deus que está na terra, dentro das denominações, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dentro do contexto de poder, de autoridade, de força, de obra, de tarefa que vemos na leitura oficial que foi feita, usando da nova aliança, que é intitulada como maior e melhor, porque é a restauração de tudo, pelo próprio Deus humanizado entre nós. Eu quero ler o capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu nossos irmãos João, que é um dos 12 apóstolos, o capítulo 14, 14. dentre os 21 capítulos que formam o Evangelho de João, que é também representado pela figura da ilustração de uma águia voando, símbolo da deidade, divindade e espiritualidade. A ilustração da figura de uma águia voando. E a águia, na representação de Isaías, simboliza a espiritualidade, até porque
Só no Espírito é que podemos voar com qualidade e segurança. Deixa. E o verso 1, eu quero destacar somente ele e o 18. O primeiro diz: não vos permita perturbar os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. E o verso 18 diz: não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. A presença do Espírito Santo, que é o resultado da morte substituta de Jesus em nosso lugar, é a maior bênção que nós, seres humanos, filhos de Adão e Eva, poderíamos receber para a restauração de tudo. Por isso que Jesus diz no capítulo 11 e 13 de Lucas, ele fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se nós o pedirmos, ele nos daria o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? Porque é o Criador de tudo, o sustentador e fortalecedor de tudo. E a presença do Espírito Santo, voltando para dentro da humanidade, daquele que se deixe convencer dele quando ele chegou na terra, depois da assunção definitiva de Jesus para o céu, ele veio para dentro dos 12 apóstolos que deixaram ser convencidos pelo testemunho visual, verbal e tocável da humanização do Filho de Deus, onde Deus se humanizou, o único ser que encarnou, chama-se Jesus Cristo, porque ele se tornou carne, uma carne particular dele. Ele agora tem um corpo glorioso, um corpo ressuscitado por causa do sacrifício pela humanidade. E agora o Espírito Santo vem convencer a todo homem na terra de que Jesus é o único Senhor, porque é o único Deus humanizado. Jesus é o único intercessor, porque é o único que foi obediente até a morte de cruz, e morreu na cruz por toda a humanidade. Jesus é o único Salvador, porque o seu sangue é que foi vertido para purificar o homem de todo o pecado. E agora sabemos que não estamos órfãos. Dentro de nós está o Espírito Santo, dentro da parte mais íntima, mais poderosa e mais importante da tricotomia humana, da divisão do ser humano entre espírito, alma e corpo. E é no espírito aonde nenhum ser pode chegar, onde só Deus, pela pessoa do seu Espírito Santo, chega e quer estar. E ele, dentro do espírito humano, ele coordenará, ele dirigirá o ser humano em tudo, para que o ser humano seja uma réplica, um irmão de Jesus Cristo, como o perfeito Adão que ele é. E agora a presença do Espírito Santo produz em Gilson um pensar semelhante ao de Jesus, um falar semelhante ao de Jesus e um fazer semelhante ao de Jesus, respeitando o tempo e o modo do Espírito Santo, porque ele é Deus e é ele quem manda no tempo e no modo. Eu devo crer que Jesus na cruz já tomou sobre si todas as minhas dores, enfermidade e carregou minhas doenças. Eu devo crer que Jesus tomou o meu lugar e agora eu devo deixar que ele, na minha vida, manifeste a sua vida, que é através do Espírito Santo. Aí vai moldar, vai modificar, vai transformar a minha mente na mente de Cristo. O meu falar, no falar de Cristo. O meu agir, no agir de Cristo. E só deve se desobedecer qualquer autoridade abaixo de Deus, se for para obedecer a autoridade do nome e do poder da presença do Espírito Santo. Só nisso, de coração. Se o Espírito Santo lhe convencer que você deve fazer ou não deve fazer, obedeça. Mas se não, se ele vê que não há fé suficiente, aceitação suficiente no meu e no seu coração para aceitar a direção e a manifestação da autoridade do nome de Jesus e do poder dele como arma. O Espírito Santo é tido como o poder dele como uma arma que Jesus usava para levar
os seus inimigos como um cetro de autoridade a sujeitar-se o seu querer e a sua vontade. Então, é necessário respeitar a autoridade de Deus e, se não quisermos, pelo menos, crer e sujeitar-se totalmente a isso, respeitar aqueles que têm autoridade pelo conhecimento. Hoje, nesse momento de crise científica e médica, uma crise onde estamos lidando com algo que é invisível aos olhos humanos normal, mas é visível aos olhos humanos microscópico. O microscópio é perceptível ver um vírus, uma bactéria, que é os causadores de toda doença, e o mantenedor dela e a manifestação das consequências dela. E fica aqui a minha observação maior para que saiba que é o pecado que gera-se fraqueza, doença, seguido de morte, e se morrer sem arrependimento e sem crer só em Jesus como Senhor único e Salvador único, intercessor único, a morte eterna, que é a separação completamente do Pai eterno e do que se pode desfrutar da presença e da glória dele. Então, Hebreus 13 diz bem claro, o Espírito Santo fala em 14 versículos, que o homem deve sujeitar-se a toda autoridade constituída e delegada por Deus. E isso só deve ser invertido se eu estiver na autoridade e na direção da autoridade máxima do universo, que é Deus, na autoridade do nome do Adão perfeito, que é Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e no poder do seu, na autoridade do poder do seu Espírito Santo. Fora disso, se previna, se cuide, porque se a sua fé não for no Espírito Santo produzida e pelo Espírito Santo para você desfrutar desse poder protetor, quanto mais você seguir as orientações humanas, com respeito, primeiramente, a Deus, e Ele respeitando a sua pouca fé, mas no nome de Jesus use máscara, no nome de Jesus lave suas mãos, no nome de Jesus use luva, no nome de Jesus procure ter um comportamento decente para com as pessoas, porque você não sabe se ela já está com vírus, ou você é quem está com vírus para contaminá-la, ou é ela que está para contaminar você. Mas tudo com ordem e decência e com muito respeito a Deus e uns aos outros. Se ele quiser apertar a sua mão, em nome de Jesus você aperta. Se em nome de Jesus ele não quer apertar, respeite ele. Cada um vai dar conta de si. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje, agora ouvimos a leitura sobre Jesus estando sempre conosco, Deus, que Ele pode todas as coisas e que Ele tem o controle de tudo. Mas agora, antes de darmos a pregação, a palavra, iremos chamar Jabner, Adriel, para cantar o hino Entre na Minha Casa, Entra na Minha Vida. E toda a família de pé. Bora. Vamos cantar, papai. Não entra na minha casa, tu sabe, né? Bora. Olha, vai cantar para Jesus, hein? Bota aqui no povo. O Zaqueu, eu quero subir. Vem, Jacinto. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Eu quero ver a voz de Jabinel. Canta, Jabinel. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faz a tudo pra te seguir. Entra na minha Canta casa. agora. Entra na minha casa, entra na minha vida,
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta já, Abnel. Canta. Pra Jesus, canta. Vamos, de Canta novo. como Zaqueu. Não, canta direito para Jesus, papai. Como Zaqueu, eu quero subir Canta sozinho. o mais alto que eu puder, só pra Te ver, Canta alto, canta bastante. olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Ah, cadê a mão já, Menão? Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou Pequeno demais, me dá a Tua paz. Faço tudo pra Te seguir. Bora já, Menão. Entra, Pedir a Jesus pra entra agora. entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as feridas, sara todas as feridas. Ó, mãozinha, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Olha pra lá. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Olha, mexendo com a estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as feridas, sara todas as feridas. Fica em pé já. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, dá glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse Glória a hino, Deus. pelo culto doméstico, Ah, o esse bebê já hino, tá dormindo, né? em homenagem a Jabne, que ele aprendeu. Então, agora, é hora da palavra. Peço para que todos da família se sentem. Espero que vocês entendam, absorvam, porque a nossa história é sobre Davi, da história da unção dele até a morte de Golias. Então, agradeço pela oportunidade de trazer essa palavra. E hoje iremos falar sobre Davi. Ultimamente, venho fazendo estudos sobre a sua história, que começa em 1 Samuel, capítulo 16, onde ele conta a história da unção de Davi, que teve acontecido entre 1047 a.C. Deus mandou Samuel ungir um novo rei. Pois não se agradava mais sobre o coração de Saul. Não tinha mais adoração, não tinha mais espírito
de bondade em seu coração. Não tinha mais um motivo para Deus. Não tinha mais um motivo que deixasse Deus feliz. Então, ele disse a Samuel para ir atrás de novo rei, que ele sabia onde ela se encontrava. Que era um filho de Jessé, um belemita. Então Samuel, dizendo a Deus, disse o seguinte: mas Senhor, como eu, servo de Saul, podeis fazer isso com ele? Querendo ou não, se ele soubesse sobre aquilo, ele ia me matar. Então, essa é a primeira vez em que vemos que Deus estava com Samuel, que Deus estava lá na história de Davi, deixando tudo na perfeita condição para aquilo. Deus queria que acontecesse de uma forma perfeita. Então, como dizemos aqui no tema, o Senhor sempre estará conosco, com Ele podemos tudo. Então foi assim Samuel à casa de Jessé em Belém, e viu todos os seus 7 filhos, mas Jessé tinha 8. Não sabendo, Samuel disse: tem mais algum dentro da tua casa? Então Jessé responde: tem o mais novo, que é Davi, que naquela época chegava a ser um adolescente. Então ele dizia que Davi estava pastoreando as ovelhas no campo, e que ele não tinha chegado ainda. Então Samuel honrou, e disse assim: então vá buscar, e não sentaremos na mesa, ao redor da mesa para jantar, até que esse menino chegue. Então um dos seus irmãos vai chamá-lo, e chegando Davi aos pés de Samuel, ele unge Davi, porque o Deus se agradou do coração de Davi. Deus escolheu o menor da casa. Deus escolheu o menor da casa. Deus escolheu a pessoa certa, porque não significa que sendo menor é o despriorizado, não significa que sendo menor a pessoa não tenha condições, que a pessoa não pode ter um espírito bom, porque Deus se alegrava de Davi em todas as suas partes. Não tinha algo que não agradasse a Deus em Davi. Então, assim fez Samuel e ungiu Davi. E daquele momento em diante, Davi prosperou na sua vida, porque Samuel ajudou a Davi, ao Espírito Santo entrar em Davi e ficar dentro dele por seus longos dias de vida. Então, logo assim fez prosperar Davi. E seguindo Samuel para Ramá, um tempo depois, agora já pulando um pouquinho mais a parte, mas continuando a história, Davi, ele livrou Saul dos espíritos malignos, que é o próximo subtítulo, que conta a história onde Saul já estava sendo aperreado pelos espíritos malignos, porque Deus não estava mais com ele. Então, o que aconteceu foi que Saul pediu para tocar em harpa para ele, o melhor tocador de harpa de todo Israel. E aí disseram: meu rei, eu não sei. Então um dos seus servos apontou-lhe a mão e disse: eu conheço um menino, filho de Jessé, um belemita, chamado Davi. Ele toca a harpa lindamente, e o Senhor está com ele. Então Saul manda chamá-lo, e Davi toca a sua harpa para Saul e livra Saul dos espíritos malignos, mas não instantaneamente, mas sim instantaneamente, não por todos os restos da vida de Saul. Então todos os dias Davi tocava para Saul para livrá-lo dos espíritos malignos. Então Davi ganhou o prestígio de Saul no seu reino, e ganhou um prestígio muito grande de Saul. Mas agora, pouco tempo depois, mais ou menos, Davi, ainda quando jovem, ele e seus irmãos participaram de uma guerra de Israel, porque, como vocês devem saber, houve uma briga entre os filisteus e os israelitas na época da adolescência de Davi. Mas os filisteus, eles não gostavam dos israelitas, vamos assim dizer, pelo fato que eles tinham um Deus, e eles não acreditavam que tinham um Deus. Não existia Deus para eles. Então, eles zombavam do Deus de Israel. E isso comovia Israel e fazia eles entrarem em guerra. Deus queria que todos soubessem que ele existia e que ele era grande. Então, Israel só lutava quando Deus ordenava. E assim fez eles. E lutaram contra os filisteus. Mas isso, para vocês terem noção, os filisteus, eles chegaram primeiro na Era do Ferro, mais rápido do que os israelitas. Naquela época, onde eles lutaram
com Golias lá no vale, os filisteus já estavam na área do ferro. Eles já conseguiam fazer espadas, picaretas e muitas outras escudos e muitas outras coisas. Eram muito mais fortificados nas armaduras e tudo mais. Enquanto o povo de Israel vivia ainda na era do cobre, do bronze. Então, assim, dando uma desvantagem fisicamente, materialmente a Israel. E assim chegou Deus a Israel, dando forças para vencer as suas batalhas. Então, os filisteus zombam do Deus de Israel e tem um acordo com eles naquele vale, onde se eles ganhassem aquela briga, né, onde eles ganhassem aquela guerra, obrigado, se eles ganhassem aquela guerra, o povo de Israel serviria a eles como seus únicos deuses. E assim, se fosse o contrário, eles serviriam a Israel. Só que aí até aí Israel estava tranquila, né? Porque não sabia que os filisteus, além da idade do ferro, das armaduras, de tudo de ferro, eles não sabiam que os filisteus tinham Golias. Eles contavam com aquele gigante que chegou e zombou mais do que todos que estavam ali do Deus de Israel. Não contava que Israel tivesse forças para derrotá-lo. Mas também não era para menos que Israel ficou desacreditado. Ficou com medo. E 3 dos seus irmãos de Davi faziam parte daquele exército. E também se amedrontaram perante o gigante filisteu. O Golias, ele tinha em média de 3 metros de altura. E a sua couraça pesava 57 quilogramas. A ponta da lança, só a ponta, pesava 6 quilogramas. E a armadura pesava mais de 63 quilogramas. Ele precisaria pesar mais ou menos uns 265 quilos, sem contar a armadura. Então, ele era um homem mais ou menos maior do que uma porta. Ele era quase do tamanho de um poste. Um homem gigantesco. Ele quer comparar. Ele é mais ou menos um homem do tamanho de um poste, né? Se não for maior. Não, próximo a um poste, o poste é 6 metros. E ele só tem 3 metros. Então, ele tem mais ou menos o tamanho de um apartamento inteiro. Ele chega a ser um pouco maior. Do apartamento. Ele tem a altura, mais ou menos, de um apartamento, que média 3 metros de altura. Então, acontecendo o quê? Que Golias, ele amedrontava todo Israel pelo seu tamanho, pela sua força, por tudo que ele tinha. E ainda deixava Israel desacreditado com os seus xingamentos sobre seu Deus. Então, Davi, ele um dia, seu pai enviando ele para dar o alimento dos seus irmãos, Davi, ele viu uma das zombarias de Golias e disse: vocês estão com medo desse homem? Um gigante, apenas um gigante. Vocês por que estão tão amedrontados? E o irmão de Davi pediu para ele se calar. Então Davi disse: eu não fiz nada de errado. Davi estava com Deus naquele momento e sempre esteve. Deus estava com Davi em todos os momentos da vida dele. Então Davi disse: eu guerreio contigo. Ainda Golias zombou por ser um jovem formoso, de feliz aspecto e tudo mais. Então mesmo assim, Davi disse: Golias, ele disse: então ok, vamos nos encontrar aqui mais tarde. E Saul ficou com medo, porque das pessoas do seu povo, um jovem, um moço, pediu para guerrear com um monstro daquele. Ele saberia que o seu pai ia ficar com medo, ia acusar talvez o seu governo. Então o que aconteceu foi que Saul tentou prevenir Davi e disse: Davi, você não pode, você é moço. Ele treinou desde a infância, mas você é só um simples pastor de ovelhas. E como disse na palavra, Davi contou uma história, um momento da sua vida, onde ele matou o leão e o urso por quererem matar as suas ovelhas. Então Saul disse: bem, se ele matou um leão e um urso, ele talvez seja capaz de matar um gigante. Porque a força não era dele. Davi não tinha